entender a mobilidade urbana, temos que acreditar que isso seja o deslocamento de um ponto a outro da cidade, mas não é possível entender a mobilidade sem uma necessidade a ser satisfeita. Trata-se de criar uma integração de todos os modos diferentes que formam o sistema de mobilidade. Eu acho que é uma cidade que ela não tem respeito nenhum com as pessoas que têm pouca mobilidade, tanto eu na cadeira quanto idosos ou pessoas empurrando carrinho de neném. Acho que as calçadas elas são mal projetadas, não existem calçadas com acessibilidade. Acho que a Fazenda Rio Grande ela deveria dar um pouco mais de atenção para este lado, né? Porque assim, a área central ela tem calçadas, tudo, mas o acesso é um pouco precário. Calçadas, principalmente. Ônibus, eu acho um pouco assim difícil de estar acessando, não só no bairro onde eu moro. No centro também, às vezes eu precisava usar o ônibus e eles paravam numa calçada totalmente esburacada, não tem nenhum tipo de respeito. No terminal, ali, por exemplo, o banheiro é totalmente depedrado, totalmente assim, inacessível, é vergonhoso. Eu acho que as pessoas que elas estão à frente disso na Fazenda Rio Grande deveriam chamar as pessoas com pouca mobilidade para uma conversa, porque só conversando com a gente eles vão saber do que a gente precisa, né? Porque não adianta você fazer calçada num lugar onde não tem necessidade, melhorias, por exemplo, o posto de saúde, eu não tenho acesso ao balcão, é uma coisa simples, eu tenho que pedir para alguém, eu não tenho acesso. Eu acho que eles deveriam conversar com a gente sobre isso, eu acho que deveria chamar essa população para uma conversa para poder saber realmente do que a gente precisa e não fazer a revelia. E a mesma falta de acessibilidade que tem na Fazenda Rio Grande tem em Curitiba. Eu creio assim, porque assim, aqui tem ainda táxi adaptado, lá eu nunca vi. Lá eu morei nesse cercado um tempo e nunca vi. O terminal, que nem eu falei pra você, tem elevador, mas às vezes tá quebrado, não funciona. As calçadas são esburacadas, né, de fácil acesso, desnível total, ou então são feitas com aquelas pedrinhas que tem vários buracos, né, não é lisa. Eu acho que assim, a falta de... tem um projeto? Tem, mas eu acho que deveria ser conversado sobre isso. Deveria ter pedido a opinião de alguém, não, como eu falei pra você, fazer de um jeito qualquer. Muitas vezes, assim, falta de respeito no ônibus, de ter que ser pegada no colo para poder chegar ao lugar onde eu queria, de cair na calçada. Fala do carro que a gente quer parar nas vagas, sempre parar nas vagas e tem carro ali, as pessoas serem grossas com a gente não poder cobrar o direito que a gente tem, de cair, sim. Eu tava grávida até com a minha sogra porque não tinha acesso ao outro lado, a gente teve que atravessar a via do ônibus, né? E é muito constrangedor, assim, como uma pessoa que eu entendo que eu também contribuo, né? Então eu acho que eles deveriam ter um certo tipo de respeito, porque é constrangedor você ter que cobrar o seu próprio direito e você se sente constrangido ainda, você se sente envergonhado ou temeroso de ir lá e falar, olha, você está na minha vaga, com medo de um louco te agredir, né? Ou olha, a calçada tá assim, ou olha, não é bem assim que funciona. É constrangedor pra gente ter que cobrar algo que você falou, é de direito mesmo. Bom, eu vou falar para você do meu ponto de vista de profissional dentro da unidade. A princípio, a gente não tem uma quantidade muito grande de pacientes nessa situação. Os poucos que vêm aqui reclamam mais da questão estrutural, porque a nossa recepção aqui ela é pequenininha, fica todo mundo muito amontoado, mas o que eu vejo assim, que já na entrada da nossa unidade, no bairro em si já não tem uma calçada. Os pacientes têm que andar tudo no meio da rua e às vezes não é asfaltado. Entrando nessa unidade básica, você se depara com meio fio e não com uma rampa de acesso na calçada para uma cadeira de rodas, por exemplo. A rampa que poderia dar acesso para eles, que seria a entrada dos carros, também haria toda... O consultório médico aqui, a porta ela até é mais ampla. Agora a sala do curativo, sala de inalação e triagem já não passa uma cadeira de rodas. Então, acredito que são esses poucos problemas que a gente tem, mas que tem uma dificuldade tremenda, né? Então, a estrutura física em si, dessa unidade de saúde propriamente dita, tem muitas falhas, né? Para eu entrar na sala de curativo, por exemplo, eu tenho que entrar a cadeira,
Aí sai eu, põe o paciente na maca, daí sai a cadeira, entra o outro profissional, entende? Então é essa dificuldade maior que eu vejo como profissional, né? Nessa unidade básica, por exemplo. Não se tem a parte de cima, tem a rampa, mas não tem um toldo, né? Por causa da chuva, de repente, que é a parte do dentista. Essa questão de acessibilidade é muito falada, muito discutida, né? A gente pensa que não, mas o pessoal aí com necessidade especial ficou muito tempo escondido. Muito tempo a sociedade não abriu o olho, então não se falava disso. Então, no nosso país é muito difícil essa questão de acessibilidade. Primeiro já começa com nossos governantes, se brincar, nem eles sabem direito o que é ser, o que é dar acessibilidade para um paciente assim. Com isso já tem bastante coisa, ele já tem o próprio preconceito, tem as próprias deficiências que ele tem, onde ele chega já é de olhar diferente, então isso afugenta eles de bastantes lugares. Por exemplo, ele sai da casa dele, na própria casa dele muitas das vezes não tem uma adaptação adequada. E aí, como é que eu vou chegar da minha casa até no posto? Então, saindo de casa, encontra bastante dificuldade. Será que eu vou caminhando aqui com a cadeira ou com outro tipo de coisa? Ou dá para mim ir pela via? Muitas das vezes não dá para ir pela via. Então, muitas vezes depende de uma outra pessoa poder trazer ele para o local. E ao chegar no local, geralmente, onde ele necessitava de um cuidado um pouco maior, não tem. Então, se o brasileiro em si, a gente tem a cultura de desprezar as pessoas com necessidade especial. E com isso torna-se a gente também muito mal educado. É bem comum você chegar numa vaga de um idoso, uma vaga de um cadeirante, tá um carro lá parado de um caboclo que não precisa de nada. E, ai meu Deus do céu, se chegar um cadeirante naquele momento, ele não te olha de cara feia. Fazendo a coisa errada, ainda acha que quem está errado é quem precisa da necessidade.